Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e todos os meses eu estou aqui com vocês para compartilhar a atualização da nossa carteira de investimentos. E além de compartilhar tudo o que aconteceu, a gente também traz um resumo das principais notícias que aconteceram no mercado desse último mês para a gente poder discutir um pouco. Mas hoje eu quero fazer algo um pouco diferente aqui. Saiu uma notícia que mexeu muito com os mercados. O governo anunciou um pacote fiscal para reduzir os gastos públicos em cerca de 70 bilhões em 2 anos. E ao mesmo tempo, ele considera aí dar uma isenção no imposto de renda para quem ganha ali até 5 mil reais. Isso junto com a criação de uma alíquota mínima de 10% para quem ganha mais de 600 mil reais por ano, o que é equivalente aí a mais ou menos 50 mil reais por mês. Só que o mercado exagerou na reação aí de tudo o que aconteceu. Tivemos o dólar acima de 6,10, os juros disparando para IPCA acima de 7% e a bolsa que caiu em queda livre. Não sou só eu que penso que a reação do mercado foi exagerada. André Esteves, Robin Brooks e Alexandre Cabral também trouxeram alguns insights importantes sobre esse cenário e eu quero compartilhar com vocês. E no final, vou mostrar então como essas notícias influenciaram as minhas decisões de investimento e o que é que a gente fez aí na carteira nesse último mês. Para começarmos então, vamos entender o que é que foi anunciado pelo governo e por que que isso impactou tanto os mercados e a bolsa de valores. O pacote fiscal tem duas grandes frentes. Na primeira, o corte de gasto público, com medidas que incluíram, e eu vou colocar aí na tela para vocês poderem ver o resuminho, o limiar do crescimento real do salário mínimo, alinhando com a questão do arcabouço fiscal, crescimento máximo de 2,5% aí ao ano, alterar as regras da aposentadoria dos militares, reduzir o número de beneficiários do abono salarial e endurecer os critérios para os benefícios de prestação continuada, o BPC, e também o Bolsa Família. Por último, regulamentar uma lei para cobrir os super salários dos servidores públicos. Tudo isso aqui entrou dentro da parte dos cortes. Mas aí, eles também anunciaram o segundo lado aqui, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, corrigindo parcialmente uma tabela que está muito defasada, desde 1994 que ela não é reajustada, e a criação de uma alíquota mínima de 10% para quem ganha aí mais de 600 mil reais por ano. É importante mencionar que se fôssemos corrigir essa tabela do imposto de renda desde a criação do Plano Real até agora, o valor da isenção seria ainda maior do que esses 5 mil que está sendo aí discutido agora. Essa medida é de fato muito necessária e também muito justa, mas vem um momento de déficit muito elevado, o que aumenta a complexidade da sua implementação. Essas medidas, no total, gerariam uma economia estimada aí de aproximadamente 70 bilhões de dólares em 2 anos. No entanto, a parte da isenção fiscal, a renúncia fiscal, já seria usado 45 bi, o que significa, então, que efetivamente a gente teria apenas um corte de 25 bilhões em 2 anos. Isso significa que, em um cenário em que o governo está acumulando um déficit, que apenas em 2024, até outubro de 2024, já está na casa de 227 bilhões de dólares, feito que vocês vão poder ver aí na tela, esses cortes representam menos do que 15% do necessário para, de fato, equilibrar as contas públicas. Assim que o pacote foi anunciado, os mercados reagiram de forma extremamente negativa. Tivemos o dólar subindo para cima dos R$ 6,10, a curva de juros que disparou e chegou a taxas de IPCA mais 7 e prefixado mais 14 praticamente, bolsa de valores que ficou em praticamente queda livre. E aí, somando com tudo isso, o Alexandre Cabral, que é um especialista do mercado financeiro, principalmente na parte de tesouro direto, né? Ele acompanha isso todas as semanas e ele destacou que a incerteza foi tão grande que nenhum investidor estrangeiro comprou títulos do Tesouro Brasileiro no último leilão que teve aí por conta justamente de toda essa incerteza. Isso é muito preocupante, porque a venda desses títulos ela é essencial para o governo poder então financiar todos os seus gastos. E essa pressão levou o presidente da Câmara e do Senado a prometer, então, ajustes significativos nesse projeto que foi apresentado pelo governo. Mas aí eu fico com a pergunta, por que que essa reação foi tão intensa? Parte disso, ela vem da incerteza gerada pelas medidas e do medo de que o governo continue aumentando os gastos, mesmo em um cenário de déficit. Porém, muitos especialistas acreditam que o mercado exagerou. Robin Brooks, um economista-chefe lá do IIF, argumenta que o real está muito desvalorizado, inclusive de forma até excessiva, especialmente considerando os preços elevados das commodities, que estão trazendo muitos dólares para a economia brasileira. Para ele, a pressão no dólar não condiz com os fundamentos econômicos daqui do Brasil. Mas de toda forma, vamos refletir sobre os possíveis efeitos dessas medidas fiscais para a economia. E aí eu quero dividir primeiro o curto prazo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil
coloca mais dinheiro na mão da população, o que provavelmente será usado para consumir. E isso tem um lado muito positivo, que é movimentar mais a economia e aumentar o PIB. Mas, ao mesmo tempo, essa maior demanda pode gerar maior inflação. E para combater essa inflação, o Banco Central precisaria subir ainda mais a taxa de juros, o que seria extremamente prejudicial no curto prazo para as empresas. Já quando a gente olha no longo prazo, com o tempo, esse aumento da demanda pode estimular as empresas a expandirem suas operações e aumentarem as suas produções, atendendo a essa nova demanda do mercado que surgiu. Isso representaria um menor custo para a economia, visto que, com essas grandes expansões, mais pessoas teriam dinheiro, trabalho, e isso faria com que a economia entrasse numa espiral muito positiva. Mas, por enquanto, é impossível prever se o impacto dessas medidas será melhor ou pior no longo prazo. Mas certamente não é tão negativo quanto o mercado está precificando neste momento. Outro ponto muito importante da gente debater aqui é a criação da alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$600 mil no ano. Embora essa medida tenha sido anunciada como uma forma de equilibrar as contas públicas e tornar o sistema mais justo, sua implementação ela é extremamente complexa. Pessoas que se enquadram nessa faixa de renda têm uma maior capacidade de contratar especialistas, como eu, que estão aí preparados para estruturar formas de mitigar impostos ou até mesmo transferir sua base tributária para outros países, o que torna essa arrecadação efetivamente inútil, né? Não vai ter o grande impacto que ela quer. E isso, obviamente, faz com que as contas fiquem novamente desbalanceadas. Então, para concluir esse raciocínio aqui, no geral, as medidas apresentadas elas têm as suas limitações, mas não justificam a reação tão intensa do mercado, como comentou até o André Esteves, que é chairman aí do BTG Pactual. O pacote fiscal é menos ruim do que parece. O corte de gastos é um passo na direção certa, mas a sua implementação será extremamente desafiadora e o impacto vai depender aí das melhorias que forem sendo feitas aí no projeto dentro da Câmara e do Senado. Além disso, a fala de Robin Brooks sobre o real desvalorizado nos relembra de que há fundamentos econômicos que poderiam evitar uma grande desvalorização do real que aconteceu, a gente viu aí recentemente. O mercado parece ter exagerado consideravelmente e ajustes no pacote ainda podem trazer resultados positivos. E agora que a gente concluiu então esse raciocínio de pacote fiscal, vamos falar um pouco do que é que eu fiz na minha carteira de investimento para navegar então nesse cenário. Então aqui eu estou trazendo as minhas movimentações principais do mês. Perceba aqui que eu coloquei aqui de lado as minhas vendas totais, totalizaram alguma coisa na casa de 13.500, as compras 22.500, ou seja, quase 9 mil aqui, um pouco mais de 9 mil na verdade, de aporte que eu fiz de fato, né? E aí vocês podem ver que as principais movimentações aqui foram justamente a parte de Irani, comprei bastante Irani que estava defasado na carteira, algumas várias opções, né, que eu fui fechando e tendo lucro, eu tive aí aproximadamente uns R$2.500, já vou mostrar isso para vocês, por conta das opções. Aí eu fechei a posição da Cosan, né, zerei ela antes de cair 11, agora deve estar na casa de uns 9, 10 reais aí mais ou menos, e comprei mais 1% do Tesouro Prefixado. Falei para vocês que ia comprar aos poucos, já comprei 2% da carteira em Tesouro Prefixado para 2031. E aí a carteira ficou como, né? A carteira distribuída aqui, desconsiderando a outra parte da carteira, que é State Guru e a parte da eToro, ela fica com 82,5%. E aí, desses 82, quase 83,5% estão no Brasil, né? E 16% no exterior. Mas considerando a carteira total, né? Fica 60% aproximadamente no Brasil e 40% aproximadamente aqui no exterior. A maior parte aqui em ações, feito ao nosso objetivo. Aí a gente tem small caps, que o objetivo é 2,5, tá 2,1, tá pertinho. Aí fundos imobiliários, que na verdade é 2,5, tá bem maior, tá o dobro. Aí a renda fixa, que é em torno de 16%, ainda falta mais um pouco para comprar. E no exterior, a gente tem aqui o objetivo de ficar mais ou menos uns 15% em ações. Então, a gente ainda está um pouco defasado. Na renda fixa é 16%, a gente está um pouco acima, tem que baixar aqui. E em cripto é na casa dos 6%. Então, 5, 6% é o nosso objetivo. A gente está perto aqui. Então, a gente ficou mais ou menos equilibrado. Mesmo não fazendo nenhum aporte no exterior, a gente ainda conseguiu manter aqui, muito por conta da subida do dólar. E aí, como é que ficou então o rendimento da nossa carteira? Bom, o nosso total de aporte hoje está na casa de 184, a gente está com 242, então ganha de aproximadamente 60, 70 mil reais. Em opções, a gente ganhou aqui 2.351 somente nesse último mês, feito eu falei para vocês.
na carteira, né? Como é que anda a performance da carteira? Se a gente pegar desde o começo, a gente está perdendo para o S&P 500 em reais, está com alguma coisa na casa de 90%, a nossa carteira está alguma coisa na casa de 54%, estamos um pouco atrás, mas a gente está batendo o IPCA, o Ibovespa e o IFIX, e perceba que se você só tivesse investido no IPCA, ganhado IPCA mais zero, você já estaria aqui com a mesma rentabilidade do IFIX e do Ibovespa nesses últimos 3 anos e um mês. Então, mostrando o quanto investir no IFIX e no Ibovespa tem muitas oscilações, né? E também o quanto você fica aí aproximadamente perto de uma correção simplesmente pela inflação. Mostrando aqui abaixo também a nossa rentabilidade, né? Desde o começo ficou 55,81. Se a gente desconsiderar a inflação, a gente chegaria em 1 milhão em 10 meses. Se a gente considerar a inflação 94 meses, o retorno mensal acima da inflação está 0,74 e o anual 9,3. Né? Considerando então, né, como eu sempre digo aqui, que a gente vai manter a média de aporte de 5.500, que é o que a gente aportou nesses 38 meses aqui. Então, se a gente mantiver essa média de apostas, a gente chega nesses valores aqui em 10 meses. Né? Se a gente considerar pela tier, seria 3 meses, mas obviamente isso aqui é um exagero. E a acumulada seria 18 meses. Né? Então, eu trago aqui 3 formas diferentes de calcular a forma de rentabilidade e a mais correta, né, a mais usada, na verdade, seria essa daqui de cotização 94 meses. Tá bom? Então, pessoal, para o nosso vídeo de hoje era isso. Eu queria trazer essa atualização falando um pouco do que está acontecendo no mercado e também trazendo um pouco da minha opinião com relação à questão do gasto, né, do corte fiscal e da isenção até R$5.000. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. Todos os meses a gente traz um vídeo como esse, atualizando a carteira, falando da parte das principais notícias do mês. Se vocês quiserem acompanhar, se inscreve, clica no sininho que é para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e espero você então no próximo vídeo.